Olá, tudo bem? Por que as pessoas vivem pecando? Mais à frente eu vou te mostrar o que significa pecado, o que significava pecado e o que significa ainda na religião. As pessoas às vezes olham uma pessoa com um copo de bebida na mão, diz: este está pecando, este vai para o inferno porque ele é um beberrão. A pessoa vê o outro com um cigarro na mão, diz: este vai para o inferno porque ele está fumando. A pessoa vê uma prostituta vendendo um corpo numa esquina, esta vai para o inferno porque ela está com a pomba gira. A pessoa vê um catador de lixo revirando o lixo, este está com o Exu Mulambo, ele vai para o inferno. Mas será que é isso mesmo? Será que Paulo disse isso pelo Espírito da Graça? Será que Deus, o próprio Deus, falou que o pecado é isso? É uma pessoa estar fazendo isso? Não seria pecado os que transgrediam as leis de Moisés? Pecado não seria a transgressão da lei de Moisés? Aí você diz assim: por que o povo da graça diz que não é pecador? Eu não sou pecador. E eu vou explicar para você o porquê eu não sou pecador, e acredito que você que está na graça, você não é um pecador. Você pode transgredir, praticar uma transgressão da sua carne, praticando uma obra da sua carne, mas não que você é um pecador. Pelo contrário, se você se considera um pecador, então a morte de Cristo, de Jesus naquela cruz, para você foi em vão, foi inútil, porque Jesus veio tirar o pecado do mundo. E o que era pecado? As leis de Moisés. Amém? Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio. Toda honra, louvor, glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus. E o tema deste vídeo é: por que as pessoas vivem pecando? Por que as pessoas vivem pecando? Vamos ler o que disse Paulo aos Romanos, a igreja de Roma, no capítulo 7, do versículo 14 em diante. Assim disse ele: pelo Espírito da graça, porque Paulo falou pelo Espírito da graça. Ele trouxe a sã doutrina a nós gentios, ao povo gentil. Sabemos que a lei, estou utilizando a Nova Versão Internacional, a NVI. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Versículo 15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Veja, ele falando que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. E o mal que ele não queria fazer, ele fazia. Assim são as pessoas que elas saem final de semana, enchem o pote de cachaça, briga, bate, atropela, mata. Quando é na segunda-feira, a cabeça está inchada e ela: meu Deus, por que eu fiz isso? Veio o arrependimento. Por que eu atropelei aquela pessoa? Por que eu agredi a minha esposa? Por que eu agredi os meus filhos? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu fiz tanta coisa ruim? Porque ela fez o que o homem exterior, ela fez o que a natureza carnal, a natureza adâmica, que é o pai da sua carne, obrigou a fazer. Mas o homem interior, o espiritual, não teve força. Por quê? Porque esta pessoa, ela está com a sua carne ativada e o seu espírito, o Espírito de Deus ali, está adormecido juntamente com o espírito dela. Quem tem mais força está sendo o quê? A carne dela que tem mais força. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Versículo 16. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. 17. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. A pessoa pode estar frequentando uma chamada igreja, mas ainda ela vive na prostituição. Ela ainda vive na masturbação. Ela ainda vive nas práticas odiáveis da carne. Ela ainda é viciada em filmes eróticos, ela ainda é viciada no cigarro, ela ainda é viciada na bebida, mas ela frequenta uma chamada igreja. E por que essa pessoa não se libertou? Mas vai se libertar do quê? A natureza carnal de uma pessoa, enquanto a pessoa for viva, ninguém jamais se liberta da natureza carnal.
Para a religião, é diabo, é pombagira, é Satanás, são demônios, é isso e aquilo. Mas para Paulo, para o Espírito da graça, é a natureza carnal. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita, ou seja, luta, um é oposto, um se opõe ao outro. Então, nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. A natureza carnal, a natureza adâmica ativada nessa pessoa é que leva ela aos prazeres para agradar a sua carne, mesmo ela estando dentro de uma igreja chamada evangélica. Por que ela pratica isso? Porque não há como o Espírito Santo, não há como o Espírito de Deus fortalecer o espírito dessa pessoa enquanto ela está na religião. Aí você fala, não, você é um herege, como você fala isso? É claro que é. A pessoa está dentro de uma chamada igreja, só que ela pratica as obras de Moisés. Ela pratica os rituais de Moisés. Ela acredita que é numa água de uma piscina cheia de cloro que ela é purificada. Ela menosprezou o sangue. Ela acredita que é um pedaço de pão que é o corpo de Cristo. Mas nós, da graça, estamos no Cristo espiritual. E no reino de Deus não tem comida, não é de bebida, não é nada disso. A pessoa ela está na religião buscando riqueza, buscando bens desse mundo. Como que Deus, que é o Espírito, que é o Senhor, pode estar dentro de uma pessoa dessa? Por isso que mesmo ela estando na religião, ela ainda pratica obras do homem exterior. Ela pratica obras da carne. Por que as pessoas vivem pecando? Porque a carne dessas pessoas está ativada. Não é demônio, não é nada. Não é problema espiritual nenhum. Agora, quando essa pessoa conhece a graça de Deus, conhece o genuíno evangelho, as boas novas, a sã doutrina, aí sim, aí o homem interior dela é ativado. E esse homem interior começa a ter mais força do que o homem exterior. O homem interior, que é o espírito, ele começa a dominar as ações da natureza adâmica, da natureza carnal. Não há outra forma de uma pessoa viver pelo Espírito a não ser estando no Cristo ressuscitado. Se você pratica obras de Jesus de Nazaré, o judeu que veio para trazer para os perdidos da casa de Israel, a sua carne está ativada. Mesmo você tendo 45 anos de chamada igreja, porque igrejas são vidas, o que tem por aí são templos. Você vai continuar tendo ódio, você vai continuar tendo inveja, você vai continuar fazendo os desejos da sua carne, você vai continuar no adultério, você vai continuar na prostituição, porque o Espírito não está ativado na sua mente. A sua mente não é mente de Cristo. Os seus desejos não são os desejos do Espírito. Os seus desejos são os desejos para alegria, para animar a sua carne, o seu exterior. Você só fica contente com dinheiro no bolso, sem dinheiro você fica triste. É a carne ativada. Você só fica contente se você estiver comendo contra filé mignon, coisas boas. Só na fartura. Quando você perde um pouquinho disso, você se entristece. Então você não é espiritual, você é carnal. Você só se sente alegre se você beber no final de semana. Se você não beber, você fica triste. Você é carnal. O que está ativado em você é o pecado. É a natureza carnal, a natureza adâmica. É a transgressão da carne. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. O pecado que Paulo falava ali era os desejos carnais. Não demônios, não espírito, como a religião ensina. Versículo 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Então, na carne de uma pessoa, na minha carne, na sua carne, na carne de quem está na Cracolândia, quem é num governante, na carne, falou que a natureza carnal não habita bem nenhum. Por isso que nós temos que aprender a olhar para o nosso próximo de uma forma espiritual. Porque se olharmos para o nosso próximo carnalmente, todos têm defeito. Na carne do ser humano não habita bem nenhum. Aí você fala assim, mas eu amo o meu próximo, eu ajudo, eu tenho misericórdia, compaixão. Então, isso que você tem é porque você é um filho e um eleito de Deus. Deus está aí habitando, Deus está ativado em você. O Espírito, a mente de Cristo está ativada em você.
Dê um glória a Deus por isso. Mas as pessoas aí, que eles dizem, as pessoas no mundo, não são pessoas no mundo, são filhos eleitos de Deus, na sua grande maioria. Só que eles estão sem o conhecimento da verdadeira graça de Deus. O que apresentam para eles é o quê? É religião, é rituais, é escravidão, é servidão. Então o pecado, a transgressão, a força da natureza humana está ativada nessas pessoas. Paulo diz, de novo, vou ler, sei, no versículo 18, sei que nada de bom habita em mim. Olha o que Paulo disse pelo Espírito da graça, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. A pessoa está no adultério e ela fala assim, eu não quero trair mais a minha mulher, eu não quero trair mais o meu esposo. Só que ela tem uma força, ela sente que tem uma força maior do que o desejo da mente dela. Que faz o quê? E arrasta ela para a traição, para o adultério. Ela não quer fazer isso, mas como a sua carne está ativada, como a sua carne está mais forte do que o espírito, ela vai para isso. Aí você fala, não, então eu vou evangelizar essa pessoa, eu vou levar ela para a minha igreja. Só que quando você leva essa pessoa para a sua igreja, ela vai ser escrava 2 vezes. Ela vai ser merecedora 2 vezes do inferno, como Jesus disse em Mateus capítulo 23, versículo 15. Que os fariseus, os judeus, os religiosos daqueles dias rodeavam montanhas, mares, cidades para fazer um prosélito. O que é o prosélito? É um gentil que é levado para as práticas do judaísmo. Então, a religião diz, a pessoa está na prostituição, está nas drogas, vem para a minha igreja, vamos evangelizar aquela pessoa e ganhar aquela alma para Jesus, traga ela para a minha igreja. A pessoa se torna 2 vezes merecedora do inferno, que inferno significa sepultura, morte. Porque a pessoa, a carne dela continuará ativada, talvez com menos intensidade, mas ainda... Só que ela vai ser escrava de homens, ela vai viver debaixo de ensinamentos, de rituais, de doutrinas de homens. E o espiritual vai continuar quase do mesmo jeito. Ela até vai cantar os louvores, vai fazer a busca do Espírito Santo que eles falam, vai comer o pão e beber o suco, vai participar de festividades e rituais, achando que ela ali se tornou um filho e um eleito de Deus. Sendo que lá dentro, no subconsciente, no entendimento dela, no coração, o espírito dela já é de Cristo. Já foi conquistado, já foi santificado, justificado. Ou seja, o homem ou a mulher interior dentro daquela pessoa já foi santificado, já foi justificado, já foi lavado. Não há mais necessidade de fazer nada, nenhuma obra. Só que quem ensina isso? Aonde é que alguém ensina isso para uma pessoa? E ela continua, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Ela não larga o cigarro, ela não larga a prostituição, ela não larga a pornografia, ela não larga os desejos da carne, que é a carne dela. Não vai ser uma Bíblia, não vai ser um óleo na cabeça, uma água ungida, uma vassoura ungida, um lenço ungido que vai tirar isso, que vai fortalecer o espírito dela de forma alguma. Ela estará no engano. Uma pessoa ela somente consegue se libertar quando ela cura, quando a cura ocorre no seu entendimento, no seu coração. Aí sim, essa é a verdadeira cura de uma pessoa. Essa é a verdadeira libertação de uma pessoa. E para acontecer isso, ela não tem que estar dentro de um templo religioso. Ela não tem que fazer parte de uma comunidade religiosa. Não! Basta onde ela estiver dar glória a Deus, louvar a Deus, engrandecer o nome de Deus, crer e confessar que o próprio Deus está dentro dela, está conduzindo, está guiando ela por caminhos de vitória. Haverá farpas, espinhos, só que o que está nela, no espírito dela, é mais forte do que qualquer coisa. Então uma pessoa só vai conseguir realizar o bem que o homem interior quer quando ela se torna uma pessoa espiritual, porque os religiosos são carnais. Os religiosos são contra a sã doutrina, os religiosos gostam de Moisés, os religiosos gostam das práticas malditas de Moisés. Os religiosos gostam de comer pão e beber suco. Os religiosos gostam de tomar banho na piscina. Os religiosos gostam de subir montes para buscar um Deus que não existe lá.
Os religiosos gostam de apontar o dedo e dizer, tá vendo? Aquela mulher está usando um batom vermelho, ela é pombagira. Aquele homem está de bermuda, ele é um tranca-rua. Os religiosos gostam de pagar o preço. Os religiosos gostam de viver debaixo do chicote da religião. Os religiosos gostam de jugo, de fardo pesado. Os filhos eleitos de Deus já foram tirados disso. Não devem mais participar dessas maldições. Cristo já chamou a todos à liberdade, não a libertinagem, a liberdade de não praticar mais as maldições de Moisés. A religião não ensina isso, então se a religião não ensina, como uma pessoa vai ter o seu espírito ativado? É impossível, infelizmente. Paulo disse, sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, mas no consciente, no entendimento, no intelecto, no coração dele, quem estava era o próprio Deus, era o Espírito da graça. Porque Paulo falou pelo Espírito da graça. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo. Você, meu irmão, você, minha irmã, que às vezes está acusando uma pessoa, está apontando o dedo para o seu filho, seu maldito, seu isso, você usa droga, você prostitui. Mas o que está ativado nele é o que Paulo disse, estava falando. É o pecado que habita nele, é a carne, é a natureza adâmica, é a natureza de Adão, que foi desobediente. Não coma dessa árvore, não coma desse fruto. O que desagradou a Deus, o que desagrada a Deus é a desobediência. Os religiosos, os líderes religiosos se utilizam para que essa obediência seja a eles, não a Deus. Mas o que agrada a Deus é obedecer agora, no novo pacto, é obedecer o Espírito da graça, é obedecer a sã doutrina, obedecer e viver no Cristo ressuscitado. Isto faz uma pessoa forte, isto faz uma pessoa poderosa, isto faz a pessoa conseguir combater os desejos, frear os desejos de sua carne. Por que as pessoas vivem pecando? Por que as pessoas vivem pecando? Porque a sua carne está ativada, os seus membros fazem parte da natureza adâmica, então não conseguem viver pelo Espírito. Versículo 19, pois o que faço não é bom, pois o que faço não é o bem que desejo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Quantas pessoas, quantos milhões, milhares, milhões de pessoas fazem isso, aprontam, fazem tudo no final de semana e na segunda põem a mão na cabeça, choram, soluçam de tanto chorar, de arrependimento. Eu, há 30 anos atrás, sei lá, muitos anos atrás, eu era exatamente assim. Eu saía final de semana e bebia e aprontava e tal. Na segunda-feira, a cabeça inchada. E o arrependimento, por que eu fiz isso? Eu não quero fazer isso, eu não quero sair mais sexta-feira, eu não quero ir mais para barzinho, para balada, eu não quero mais nada. Mas a carne ativada, ela me levava a fazer. Porque eu não era espiritual, eu era carnal. Então não adianta você julgar o seu próximo, porque ele ainda pratica essas coisas. Não adianta você apontar o dedo para o seu filho, para o seu familiar, colocando jugo pesado nele, acusando, chamando ele de maldito, xingando. Não faça isso. Olha o que Paulo disse, pois o que faço não é o bem que desejo. Então as pessoas praticam as maldades, os que são filhos eleitos de Deus, eles não queriam, por isso que veio o arrependimento, porque são filhos eleitos de Deus. Se você conhece uma pessoa que está no erro, está praticando obra da carne, está transgredindo na transgressão, fale do Cristo ressuscitado para essa pessoa. Leia Romanos, Gálatas, convide essa pessoa. Fulano, vem aqui, vamos sentar 10 minutos. Leia Efésios, leia Colossenses, leia 1, 2 versículos para essa pessoa. Você não precisa ser um líder religioso. Nem tem que ser, você não tem que ser nem título, nenhum título. Mas faça a sua parte como um filho de Deus. Faça a sua parte como espiritual. Abraça essa pessoa, se for um familiar seu. Senta aqui, fulano, do meu lado. Vamos falar um pouquinho do Cristo ressuscitado. Fala ali 5, 10, meia hora. Que será o próprio Deus falando na sua boca. É a única forma que se pode tirar uma pessoa que está praticando a natureza
de Adão, a natureza carnal, a natureza caída. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Fale do Cristo ressuscitado. Você vai ver que em pouco tempo o Espírito Santo vai agir naquela pessoa. Não leve ela para dentro de um templo religioso, porque senão você estará fazendo dela um prosélito. Você estará fazendo dela um gentil que Deus não deu nenhuma lei a cumprir obrigações e rituais de Moisés. Então você estará colocando aquela pessoa 2 vezes mais na maldição. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Versículo 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Esse versículo aqui, a religião aponta e diz o quê? Que é o diabo, que é Satanás, que é pombagira, que é o tranca-rua, que é... Mentira! Mentira! Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Quem é que habitava em Paulo? Era o quê? Era o pecado, eram as transgressões das leis de Moisés. Porque isso era o pecado. Isso é o que está dentro dessas chamadas igrejas, principalmente as pentecostais. Eles dizem, temos que buscar a Deus porque nós somos pecadores. Lógico que são pecadores. Eles vivem do dízimo, lei, batismo, lei, comer pão e beber suco, lei, óleo na cabeça, lei, apresentar criança, lei, subir buscar Deus em monte, lei, vigília, lei. Eles vivem na lei, então eles estão pecando, eles estão debaixo da maldição, porque afinal de contas, 1 João 3,4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Mas Jesus veio fazer o quê? Ele tirou o pecado, ele tirou essas leis. Então quem está no Cristo ressuscitado não é um pecador, é um transgressor. Pode transgredir, pode estar praticando uma transgressão da carne, pode estar com a sua carne ativada, e aí sim, está transgredindo a lei, mas não pecando. Então quando nós temos o entendimento do que significa pecado, nós não nos consideramos pecador. Versículo 21. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. No capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu te pergunto, os religiosos estão no Cristo Jesus? Ou os religiosos estão no Jesus de Nazaré? Aí você fala no Cristo Jesus. Ué, mas eles praticam a lei da purificação, que é o batismo, dizendo que porque Jesus de Nazaré fez, eles têm que fazer. Mas Jesus de Nazaré foi o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E o Cordeiro de Deus, de acordo com a lei de Moisés, tinha que ser lavado, tinha que ser um macho de 1 ano sem defeito e ser lavado até as suas entranhas. Por isso que ele foi lavado, porque ele era o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Como você, em pleno no século 21, no ano 2021, você pode bater no peito e falar, eu sou um pecador, eu tenho que me libertar dos pecados. E Jesus morreu para quê então? Se existe pecado, para que serviu a morte de Jesus de Nazaré? A morte dele para a religião foi em vão. Você entende que não existe mais pecado? Volto a dizer, o que nós praticamos, podemos praticar, é a transgressão da carne. É estar com a carne ativada. Uma pessoa bebendo, ela está com a carne ativada. A pessoa fumando, prostituindo, roubando, furtando, ela está com a sua carne ativada. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, os que estão no Cristo ressuscitado, já não há mais condenação. É isso que tem que chegar à mente, ao conhecimento dessas pessoas.
Você é um eleito filho de Deus, meu amado. O que você está fazendo nisso? O que você está pegando envelope? O que você está com um copo de cachaça na mão? O que você está com um cigarro na mão? O que você está com a droga na mão? Você é um filho eleito de Deus. Abra seu coração. Venha viver em novidade de vida. Larga esse passado, larga essa imundícia. Vamos adiante, vamos avante. Reinar em vida, viver em perfeita vitória, estar no reino de Deus, que é justiça, paz e amor no Espírito Santo. É isso. Por que as pessoas vivem pecando? Porque a carne delas está ativada. Amém? Não é demônio, não é diabo. Depois você lê Gálatas capítulo 5, versículo... Deixa eu colocar aqui, mas eu não vou ler não, tá? Só porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Quase 30 minutos já. Gálatas, cadê aqui? Gálatas... Ora, as obras da carne são manifestas. Obras da carne, não é de diabo, de Satanás, nada. As obras da carne são. Aí depois você vai ler isso daqui. Amém? Graça e paz. Espero que essa mensagem tenha sido proveitosa para você. E se assim foi, dê o seu like, compartilhe. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para você estar recebendo novos vídeos da nossa parte. E no final estarei deixando dois videozinhos, se for do seu interesse, assista. Amém? Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Então, se você tem um filho, um parente, na transgressão da carne, com a sua carne ativada, apresente o Cristo ressuscitado, não a religião, apresente o Cristo ressuscitado, e você vai ver a mudança, 180 graus que vai dar na vida dessa pessoa. O 360 não, porque o 360 você faz isso e volta ao que era, o 180 graus. Amém? Então, graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.